Olá, meus amigos do Pontuando. Hoje estamos de novo aqui, só para falar de um tema multifatorial, mas um tema extremamente presente e que eu acho que o mundo, neste momento, hoje é dia 7 de abril de 2025, está vivendo um ambiente psíquico mundial em relação aos transtornos das guerras econômicas impetradas pelos líderes, na realidade pelo líder, o mandatário do norte, e com as reações respectivas nas diversas regiões. Mas esse não é o único motivo de estresse da nossa atualidade. Então, antes de começar, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário se você achar importante o assunto que nós estamos tratando, compartilhar para que outras pessoas possam ver e discutir e se instruir, porque isso aqui foi feito em cima de pesquisas, multipesquisas inclusive, e contribuindo assim com a sociedade, para trazer mais gente conversando, para valorizar aqui o canal. Assina o nosso canal e aperta o sininho para você ser avisado todas as vezes que nós trouxermos um novo assunto. Sem mais delongas, nós vamos falar do estresse, o grande vilão da vida moderna, principalmente, parece incrível dizer isso, mas principalmente neste momento atual em que nós estamos sob vários tipos de incertezas. Estamos em meio de guerras, estamos em meio de mortes desenfreadas de muitas quantidades de pessoas, mutilações, refugiados, a vida moderna que é uma vida estressante. Nós vamos falar sobre tudo isso aí. Mas parece que nesse momento, é claro que outros momentos podem ser piores, os momentos de guerra, as guerras mundiais devem ter sido avassaladoras, a sensação de insegurança, a sensação de estar vivendo o inferno, de não ter onde deitar a cabeça, poder descansar, ter um socorro imediato, ter alguma coisa que possa aliviar uma dor, não deve ter sido fácil. Nós nem sabemos se estamos encaminhando para isso, e se estivermos encaminhando é sinal de que a coisa piorará muito. Mas de qualquer maneira, a gente já vem vivendo o estresse da vida moderna, isso é até fichinha, vamos dizer assim, todo mundo fala disso, todo mundo tem estresse, parará. Bom, então vamos ao tema de uma maneira um pouco mais, eu não vou chamar de científica, porque eu não fiz uma pesquisa muito, fiz em alguns artigos científicos, mas eu não posso mas eu não me sinto capacitado para aprofundar tanto, nem acho necessário, que aí vira o quê? Vira case, vira paper, desculpa. Então, não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é fazer um comentário que nós todos possamos entender e, naturalmente, que eu trouxe aqui algumas explicações afora, além dos papers que eu li, traduzindo sempre e colocando algumas terminologias que eram científicas, eu fui traduzindo. Inclusive aquelas que eu não tiver feito, você, por favor, possa trazer no comentário aí, faça essa correção se for o caso. Eu também, de qualquer forma, vou explanando um texto aqui agora. Vamos lá. Vamos fazer uma introdução aí, apesar de eu já ter feito uma, vamos fazer uma mais dentro da crônica dos papers que eu li. O estresse é uma resposta fisiológica e psicológica complexa, essencial para a sobrevivência, mas que, quando crônica ou mal adaptada, pode levar a transtornos mentais e físicos. Eu acho que não preciso comentar nada aqui. Diversos fatores influenciam a maneira como os indivíduos respondem ao estresse, porque existem respostas sociais, de sociedades e de outra forma, individuais, Muitos são os fatores. Então, diversos fatores influenciam a maneira como os indivíduos ou as sociedades respondem ao estresse, incluindo predisposições genéticas, alterações epigenéticas, a ação específica do cortisol, que está nas duas anteriores que eu falei, mas que pode ter uma predisponência individual devido a fatores endógenos ou até
questões cirúrgicas, que podem ser questões que apareçam depois de algum tempo, algum outro tipo de trauma que não seja cirúrgico, mas que a ação do cortisol estaria presente, o ambiente em que vive, as suas características psicológicas, né? Toxicidade das relações, ambientes de sociedade, de vizinhança, de casamento. Nós vamos falar sobre tudo isso um pouquinho. Além disso, situações com diagnóstico de doenças graves, né? Podem exacerbar o estresse, tanto no paciente quanto em seus familiares, e isso é muito comum de ocorrer, e é às vezes um circuito em que você não consegue sair dele, porque o paciente vai para uma evolução, às vezes de manutenção de um quadro clínico que não reverte, e você tem que esperar pela derrocada final do indivíduo, e às vezes ele está lúcido, às vezes ele ainda vai viver muito tempo, e você sabe que você vai ter que estar sempre amparando ali. E pessoas que nascem com problemas, com deficiências em que você não consegue integrá-los à sociedade, e são pessoas que você tem que cuidar a vida toda, e no futuro tem que pensar, inclusive pais e mães têm que pensar se a minha falta, como é que eu vou fazer. Tudo isso são condições estressantes para as famílias, para as pessoas do lado. Bom, hoje em dia a sociedade é um pouco barulhenta, né? E hoje em dia nós somos muito urbanizados, o que carrega em si uma quantidade de estresse. Esse artigo aqui que nós estamos fazendo, que é um artigo em cima de várias outras matérias, ele explora essas dimensões, baseia-se em evidências científicas recentes, inclusive com citações, obviamente, que eu não vou fazer aqui, porque senão vai ficar muito grande, para entender como o estresse se manifesta e quais são os mecanismos que o perpetuam. Antes de mais nada, o estresse, mesmo em priscas eras, onde a gente vivia na calmaria dos campos, no silêncio, no meio de pássaros e animais, e que você tinha perigos e tudo, o estresse era necessário para a sua sobrevivência. Você tinha o problema da noite, o medo da noite, ataque de animais. Então, o homem sempre teve uma quantidade de estresse disponível, vamos dizer assim, porque ele estava submetido às intempéries da natureza. Hoje em dia nós temos mais ciência, mais conhecimentos e vivemos em lugares onde você tem, as cidades, por exemplo, onde você tem soluções mais rápidas para os seus problemas. Você se sente um pouco mais resguardado, mas tem estresse de outras naturezas. Então o estresse ele sempre esteve presente, e ele sempre foi também o motivo das pessoas tomarem decisões e mudarem de rumos, né? Então o estresse faz parte da nossa vida. O que nós estamos caracterizando aqui é o estresse permanente, é o estresse em excesso, é o estresse como um modus operandi na vida. Tudo que você está fazendo tem sempre uma dose extra de estresse, você está sempre cansado, sempre com cortisol lá em cima e cheio de problemas metabólicos, etc, etc, em função desse estresse demasiado e fora de pauta, fora de ponto. Então, vamos começar com a genética individual do estresse. Pessoas que têm propensão a serem mais estressadas. A predisposição genética desempenha um papel crucial na forma como o corpo e a mente respondem ao estresse. Estudos da Associação Genômica identificaram polimorfismos em genes relacionados ao eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que eles chamam de HHA, que regula a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Genes do sistema serotoninérgico. Existe uma variante de um gene o gene chama SLC6A4. Ele é um transportador de serotonina e ele tem um polimorfismo 5-HTTLPR. Essas siglas não nos interessam e nós não entendemos. É só para dizer que é um transportador e não é outro. E que o polimorfismo dele é um morfismo e que não é outro. E essas características estão associadas a uma maior suscetibilidade ao estresse e transtornos de ansiedade. Então você vai verificar lá na genética do indivíduo, você vai encontrar esse gene, que é um transportador, que tem um polimorfismo tal, isso aí associa ele, deixa ele mais sujeito a estresse e transtorno de ansiedade.
Claro, isso né? Algumas pessoas têm propensão a ter lá na frente na vida hipertensão, outros lá na frente têm propensão. Claro que as causas ambientais ajudam, mas ele tem uma propensão a ter vícios, ele tem uma propensão a ter uma doença genética, ele tem uma propensão a ter um diabetes, essas coisas, né? Então o papel desse gene SLC6A4 na resposta ao estresse agudo. Como é que seria a resposta? A resposta do seu corpo ao estresse pode ser classificada como aguda e crônica, porque nós vamos falar desse gene. O estresse agudo é a reação imediata do seu corpo a uma situação estressante, né? Você pensa no sistema de lutar e fugir, e inclusive esse estresse é importante. É um agudo, aquele pontual, né? Você viu um bicho perigoso, está com medo de uma aranha, se seu filho está ali, tem um bicho perigoso perto, você está aí na iminência de dar uma batida de um automóvel, você tem que sair fora. Esse estresse aí te dá uma adrenalina para você sair fora. Bom, agora existe o estresse crônico. Ele se refere a uma resposta prolongada, sempre na base da luta ou fuga, que se não for controlada, pode ter um impacto negativo na mente e no corpo. E isso é realmente depauperante. E nós vivemos algo disso em relação a uma série de coisas na nossa vida. Um estresse. Agora, isso pode ser um estresse mínimo, né? Um trânsito contínuo que já é perigoso, que já é ruim para o organismo, mas assim, de baixa intensidade, de uma intensidade mediana, mas ele pode ser excessivo e constante. A cronicidade de um estresse de uma certa quantidade maior do que seria o razoável, imaginando que você vive situações de trabalho, de trânsito, de barulho, de cidade, de deslocamento, de relacionamento, né? Imaginando tudo que isso aí todo carrega você de um certo estresse moderno que não tem muito como escapar, mas se isso aí chega em limites, nessa cronicidade, limites muito altos, você com certeza vai adoecer. Então nós estamos falando disso. A resposta de seu corpo ao estresse é regulada por hormônios e neurotransmissores, que são mensageiros químicos no cérebro. A serotonina é um dos neurotransmissores envolvidos na regulação do humor e do estresse, e o gene SLC6A4 é uma maneira pela qual o corpo regula a disponibilidade de serotonina no cérebro. Muito bem. Quando confrontado com uma situação estressante aguda, seu corpo libera o cortisol, outros produtos químicos também, que o preparam para lutar contra o perigo, proteger ou fugir. Normalmente, quando o evento estressante termina, seu corpo para de liberar cortisol e lentamente você retorna ao equilíbrio. No entanto, variações no gene SLC6A4 foram associadas à interrupção desse ciclo. Quer dizer, o cara tem um pico de estresse e aquilo funciona como um ciclo. Ele tem esse pico, depois ele vai abaixar. Essa variação do gene, ela faz com que o ciclo se interrompa, então você se mantém naquele estado. Abaixa um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas você não sai dele, não cumpre o ciclo. Os gênios, agora existe também os genes do eixo HHA, que é o tal hipotálamo e hipófise adrenal que eu mencionei. Esse gene que ele está falando aqui agora é o FKBP5. Novamente vou dizer, não nos interessa essa expressão, é só para a gente saber que estamos falando de uma determinada coisa. Esse gene, ele modula a sensibilidade dos receptores aos glicocorticoides e ele está ligado às respostas exacerbadas ao estresse e o maior risco de transtorno de estresse pós-traumático. Então, esse gene aí, quando ele está presente ali, ele faz com que a resposta seja sempre maior do que a pergunta, vamos dizer assim, ou seja, o estímulo, né? Então, esse gene FKBP5, ele pode desregular a resposta ao estresse e levar a transtornos psiquiátricos relacionados a estresse. Então, ele costuma funcionar como um gatilho para problemas psiquiátricos, porventura que você tenha depois de uma situação de estresse que pode inclusive não ser traumática,
né? Por exemplo, uma gripe muito forte, uma internação, uma pneumonia, você melhorou aí, teve uma Covid, foi parar no hospital, mas graças a Deus sobreviveu e tal. A pessoa que tem um gene desse aí, esse pós-trauma, não vou chamar de trauma, mas esse pós-estresse aí, a resposta pode mais na frente levar a transtornos psiquiátricos. E isso, inclusive, parece que aconteceu muito na pandemia, acontece em outras situações também. Os alelos, né, que são variações de um mesmo gene e que se encontram no mesmo local de cromossomas homólogos, né, quer dizer, um está no lugar do outro, esses alelos, associados à expressão aumentada desse FKBP5, estão associados à depressão maior, transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático. Então, esses alelos aí desse gene, eles estão associados a essas condições. Então você passa por um cansaço, por um estresse, de repente você desenvolve uma depressão, desenvolve um transtorno bipolar, desenvolve um estresse pós-traumático. Claro que você pode ter outras propensões. Uma dessas propensões é o gene, esse alelo. O gene FKBP5 é regulado por meio de interações entre estressores ambientais, variantes genéticas e modificações epigenéticas, aquelas que vão se modificando ao longo das gerações. Então, olha bem, por que a gente, sabendo disso aí, uma vez o Oscar Niemeyer, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele não era médico, ele era um grande arquiteto, né? Um homem que viveu, acho que 103 anos, uma coisa assim, de uma lucidez, de uma clareza, de uma personalidade ímpar, uma pessoa que eu sempre respeitei muito. E ele disse assim, não é o cigarro, por exemplo, que causa o câncer. O que causa o câncer é a sua genética. O que o cigarro faz? Ele aviva aquilo ali, né? O cigarro, outros agentes também. São os agentes cancerígenos, eles dependem de fazer câncer em organismos predispostos, então, com predisposições genéticas. Então, eu não estou defendendo o cigarro, não é isso que eu estou falando. Estou falando que qualquer agente cancerígeno, ele depende da sua predisponibilidade genética. Então, olha bem, você não conhece a sua predisponibilidade genética. Então, é ideal você evitar os conhecidos agentes químicos que podem desencadear o câncer. Então, eu achei um conselho muito bem, viva de forma que você não desenvolva nada disso. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Geneticamente ou epigeneticamente, a gente pode ter ou vir a adquirir tendências a esse estresse, né? Ou problemas derivados do estresse. Por isso que a gente deve tentar regular a vida da gente. Mais fácil falar do que fazer. Eu estou falando, eu também sou sujeito a isso, né? Agora nós vamos falar da epigenética como um fator do estresse, ou associado ao estresse. Como o ambiente modula a resposta ao estresse. Porque a epigenética é aquela genética que vem modulada pelo próprio ambiente, ou seja, que vai modificando. Antes de mais nada, a expressão gênica é o processo pelo qual a informação hereditária contida em um gene, tal como uma sequência, por exemplo, de DNA, ela é utilizada de modo a formar um produto gênico funcional, tal como as proteínas ou o DNA. Então isso aí que seria a expressão gênica. A epigenética estuda modificações químicas do DNA que afetam essa expressão gênica. Claro que ela não altera a sequência genética, né? Ela não modifica você, mas ela afeta a expressão. O estresse, especialmente na infância, pode induzir mudanças epigenéticas que persistirão na fase adulta, né? Então, quer dizer, o ambiente, os seus costumes, a forma como você está levando a vida, aquilo que está acontecendo ao seu derredor, tem a você condição de se defender ou não, de modificar ou não, repercute nas fases posteriores da sua vida, principalmente em se tratando de infância para a vida adulta. Então a epigenética ela age dessa forma aí. Então a primeira, ele fala aqui da metilação do DNA. A metilação é uma modificação química do DNA que adiciona grupos metil, que são CH3, à molécula.
Bom, o que a metilação faz? Estudos mostram que o abuso na infância está associado a maior metilação do gene NR3C1, que é um receptor de glicocorticoides, levando a desregulação do cortisol e maior vulnerabilidade ao estresse. Olha bem, a epigenética, uma delas, a metilação do DNA, mostra que se houver um abuso na infância, algum tipo de abuso, mas principalmente o sexual, está associada a maior metilação do gene NR3C1. Acontece essa metilação do DNA, que é um receptor de glicocorticoides. Ele leva a uma desregulação do cortisol e maior vulnerabilidade ao estresse. De repente, o cara teve um abuso aqui, lá na frente na vida dele, qualquer coisa que acontece, ele tem um ataque de cortisol lá e fica muito estressado. Mais do que a maioria, ninguém entende isso, ele próprio não entende. Outra coisa que epigeneticamente pode acontecer, modificações nas histonas. As histonas são proteínas que dão suporte estrutural aos cromossomos, compactando o DNA. Bom, então, o que as modificações nas histonas podem trazer? Experiências traumáticas podem alterar a acetilação das histonas, então uma modificação nelas, ou seja, a acetilação é a adição de grupos acetil CH3CO às histonas. E então, essas experiências traumáticas podem acelerar a acetilação das histonas em genes relacionados ao humor, as histonas de genes relacionados ao humor ou à ansiedade, e aumenta o risco de depressão. Algumas pessoas têm maior tendência à depressão diante de fatos que outros, inclusive medicamentoso, condições medicamentosas. Essas alterações demonstram que o ambiente ele pode programar biologicamente o indivíduo para ser mais resistente ao estresse ou menos resistente ao estresse. Bom, muito se fala do cortisol, Vamos saber o que é o cortisol. Cortisol é um hormônio esteroide que atua em diversas funções do corpo, como regular o humor, a motivação, o medo, a pressão arterial e o metabolismo. É também conhecido como hormônio do estresse. Principais funções do cortisol. Ele ajuda o organismo a lidar com o estresse, aumentando a energia e o foco. Ele regula o metabolismo, aumentando a quebra de proteínas em aminoácidos que são convertidos em glicose. Ele contribui para o controle da pressão sanguínea, ele reduz as inflamações do organismo, ele contribui com o ciclo sono-vigília, dando mais disposição durante o dia e ajudando a promover um sono reparador à noite. E como que é produzido o cortisol? O cortisol é produzido por glândulas adrenais localizadas acima dos rins. A produção de cortisol é estimulada pelo hipotálamo e pela glândula pituitária. Bom, então agora vamos ver o que é o nível elevado de cortisol caso ele ocorra. Níveis elevados de cortisol podem desencadear diversos efeitos negativos na saúde, como fadiga crônica e insônia. Olha bem, o cortisol ele tem uma série de funções, mas se ele tiver com nível elevado, ele vai causar problemas, obviamente. E até porque ele é hormônio do estresse. O cortisol em excesso também acaba impregnando regiões do cérebro, a região do cérebro chamada hipocampo, que é o centro da memória recente. Aquela que a pessoa fala, você pergunta, oi, tudo bem, como você chama? Ela fala o seu nome, quando ela acabou de falar, você já esqueceu, porque você está onerado. Qual que é o papel do cortisol no estresse? Então, o cortisol, como principal hormônio do estresse, ele é liberado pelo eixo hipotálamo-hipófise adrenal em situações de ameaça. Seu efeito é benéfico a curto prazo, mas em níveis crônicos e elevados, ele está associado à supressão imunológica. O que é a supressão imunológica? Aumento do risco de infecções e doenças autoimunes. Só para saber, doenças autoimunes são condições em que o sistema imunológico ataca os próprios tecidos do corpo. Isso acontece quando o sistema imunológico ele confunde células saudáveis, as suas células saudáveis, com invasores. Uma coisa muito doida. Bom, então, está associado à supressão imunológica, está associado a alterações cerebrais de redução do volume do hipocampo, prejudicando a memória e regulação emocional. Lembrando aí que hipocampo
é uma estrutura cerebral que desempenha um papel fundamental de memória, no aprendizado, inclusive, e nas emoções. Quer dizer, você fica com capacidade de retenção menor de coisas, isso prejudica muito o seu dia a dia e também regula suas emoções, suas respostas emocionais. Ele está localizado na parte interna do lobo temporal. Bom, então nós falamos então que níveis crônicos provocam supressão imunológica, já falamos, alterações cerebrais e doenças metabólicas. A maior propensão à obesidade, diabetes e hipertensão, lembrando que doenças metabólicas são um conjunto importante. Olha bem, nós falamos aqui de obesidade, diabetes e hipertensão, mas doenças metabólicas que podem ser causadas pela desregulação do cortisol, pode ser diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia e hipotiroidismo. E a dislipidemia são níveis elevados de colesterol ou triglicídios no sangue e também, além gente, desculpa, tenho dificuldade de falar essa palavra, dislipidemia. Também o hipotiroidismo, vamos falar do hipotiroidismo. O hipotiroidismo, ele desacelera as funções do corpo, podendo causar cansaço, intolerância ao frio, aumento de peso, dores musculares, ressecamento da pele, depressão, pele áspera, seca, com escamas e grossa, cabelo escasso, com aspecto grosseiro e seco, unhas frágeis e prisão de ventre. Então, olha bem, você com uma doença metabólica causada pelo cortisol, você pode ter uma série de derivações disso aí. Quando se fala de doença metabólica, a doença metabólica pega uma série de coisas, né, que dão uma série de sintomas, não é isso? Eu não vou falar dos sintomas de diabetes, obesidade, hipertensão, essas coisas, porque isso aí é um pouco mais conhecido, né? O triglicérides aí e o colesterol é muito falado também, é mais conhecido. O hipotiroidismo é um pouquinho menos, e a tal dislipidemia, que eu até falei bem agora, né? Que é o colesterol e triglicérides aí que eu também queria enfatizar. Bom, indivíduos com hipercortisolemia, ou seja, aqueles que têm excesso de cortisol, tendem a apresentar fadiga crônica, irritabilidade, dificuldade de concentração e uma série de outras coisas corporais, porque mexe com a tireoide, mexe com o pâncreas, etc. Isso se causar doença, obviamente. Bom, agora qual seria o impacto do meio ambiente e do nosso estilo de vida moderno sobre falando de estresse, né? Então, a sociedade contemporânea impõe demandas que exacerbam o estresse. O trabalho e pressão social, por exemplo, a cultura da produtividade, a conectividade constante que leva à exaustão mental. Quer dizer, você está sempre conectado e tal, você chegou em casa, você saiu do trabalho, você já tem lá um WhatsApp lá falando alguma coisa e você já saiu de lá, já não está ligado naquilo. Ou por outra, não gostaria de estar. A urbanização e o isolamento. As cidades grandes aumentam o estresse psicológico devido a muito barulho, muita poluição, maus cheiros, etc. Superpopulação, né? Você tinha dificuldade de sair daqui e andar num trânsito. Redução de interações sociais, porque você está no meio de uma opção de gente, mas está solitário, porque você não sabe com quem que você pode conversar, principalmente quando você está numa metrópole, que é mais difícil, porque em cidades menores dá para você falar com um ou outro, que a vida é um pouco mais calma, as pessoas são menos desconfiadas. Mas em lugares mais entulhado de gente, você se sente inseguro de conversar com os outros com você, né? Você pode ser o lobo do outro, então isso leva a uma interação fraca e uma sensação de solidão no meio de muitos. A questão da dieta e do sono também, alimentos ultraprocessados, privação do sono, que aumenta a inflamação e reduzem resistência ou a resiliência ao estresse, ou seja, romper aquele ciclo, né? Esses fatores ambientais eles interagem com a biologia nossa individual, agravando ou atenuando a resposta ao estresse. Agora, só para saber, fatores ambientais que podem gerar estresse sobre a comunidade, inclusive planetária, olha bem, inclusive planetária, fatores ambientais, o desmatamento, aquecimento global, poluição, declínio da biodiversidade, inclusive pelo desmatamento. O desmatamento provoca um calor repentino numa determinada área,
Você tem perdas de animais, perdas de pássaros. Hoje em dia você está na cidade, aqui no entorno do que eu moro aqui, ao longo dos anos que eu moro, construiu-se muitos prédios. Eu ouço muito menos hoje o canto de pássaros. E isso faz muita diferença. E você às vezes não percebe. Eu, por exemplo, percebo, mas tem gente que não percebe. Mas isso faz diferença. Desmatamento, aquecimento global, poluição, declínio da biodiversidade, invasão de ecossistemas por espécies exóticas, porque você desmata de um lado, ela vai para o outro, vira predadora, né? Ruído, poluição do ar ambiente, descargas de água quente, de usinas de energia, né? Porque as usinas de energia elas têm que ser desaquecidas, então você usa água, a água que sai de lá é quente, ela vem para o ambiente, ela sai matando espécies, ela sai gerando calor. Exposição excessiva à energia ionizante, regimes insuficientes ou excessivos de temperatura, umidade, radiação solar e vento, devido exatamente às agressões do ambiente. Então, a gente sabe então que o estresse ambiental pode afetar o funcionamento psicológico e a saúde humana, pode ser causado por fatores bióticos e abióticos, obviamente, e pode agir individualmente, simultaneamente ou em várias combinações. Verdadeiramente, ninguém está livre do estresse. Um pouco de estresse motiva, mas hoje parece que o excesso está predominando. Bom, existem também fatores psicológicos predisponentes ao estresse. Algumas características psicológicas aumentam a vulnerabilidade. Tem gente que padece de neuroticismo, são indivíduos com alta pontuação em neuroticismo que tendem a perceber situações sempre como ameaçadoras ou mais ameaçadoras do que elas efetivamente seriam. O perfeccionismo, aquela pessoa que tem a cobrança excessiva que está ligada ao burnout e à ansiedade. Inclusive o perfeccionismo quando ele é consigo, quando você tenta contra alguém, porque esse alguém vai sempre responder. Baixa resiliência, quer dizer, personalidades que a pessoa tem dificuldade a retornar à sua capacidade total, ele sofre uma pancada, ele custa para voltar. Pessoas com dificuldade de adaptação, de adaptação a mudanças, têm maior risco de transtorno de estresse e transtorno de humor, obviamente. As terapias cognitivas comportamentais e o mindfulness têm sido estratégias eficazes para modular essas tendências. Eu não vou dizer, o indivíduo aqui da matéria deu essa ideia. Hoje está muito em voga a terapia cognitivo-comportamental e o mindfulness, né? Concentração, parará. Eu acho que você deve escolher o seu caminho. Bom, estresse diante de doenças graves. O impacto no paciente e na família. Gente, receber um diagnóstico de doença crônica ou grave, né? Câncer, Alzheimer, esclerose múltipla, entre outros, gera um estresse agudo e crônico. Agudo na hora e crônico depois. E no paciente, que ele pode levar a sintomas de ansiedade, depressão e piora no prognóstico devido às alterações imunológicas, porque às vezes você está desavisado com a doença. Quando você descobre, o seu psiquismo todo funciona. Aí ele passa a detonar você. Ele não te ajuda. Tem hora que ele te ajuda, mas tem hora que ele piora a situação. Você tem ansiedade, depressão, e isso piora o prognóstico devido às alterações no sistema imunológico. Isso no paciente. Agora também nos familiares. Cuidadores frequentemente desenvolvem síndrome do cuidador. Coitados, né? A pessoa fica ali presa àquilo, com esgotamento físico e emocional. E intervenções multidisciplinares, incluindo suporte psicológico e grupos de apoio, são fundamentais para reduzir esse impacto. Tá, mas nem sempre você tem essa disponibilidade, certo? 7. Estresse em relações tóxicas. Esse aí foi mais uma pesquisa que eu fiz, eu já tinha até terminado, resolvi fazer essa, porque existem situações em que você não convive bem. Estresse em relações tóxicas, casamento, sociedade, política e trabalho. Vamos analisar de uma maneira geral, muito superficialmente. Relações tóxicas, olha bem, sejam afetivas, sociais, políticas ou profissionais, são fontes significativas de estresse crônico com impactos profundos na saúde mental e física, e são coisas que estão do teu lado ali e você não consegue arredar. Essas dinâmicas disfuncionais frequentemente envolvem manipulação, falta de respeito, desequilíbrio de poder, conflitos constantes, ativando respostas fisiológicas e emocionais prejudiciais. Fisiológicas muito pelas emoções.
No casamento, por exemplo, relacionamentos afetivos, né? Casamento ou outro tipo de relacionamento, mas que seja de acasalamento ou de convivência a dois. Relacionamentos abusivos ou altamente conflituosos geram estresse, prolongando e levando a aumento de cortisol. Isso contribui para ansiedade, depressão e até doenças cardiovasculares. Olha que coisa. Síndrome do estresse relacional, onde a pessoa desenvolve hipervigilância. O que é hipervigilância? É um estado de alerta elevado e atenção excessiva a ameaças ou perigos potenciais, ainda que imaginários e que estejam lá na frente, mas são potenciais. Então a pessoa fica sempre ligadona. E as síndromes do estresse relacional, além da hipervigilância, insônia e esgotamento emocional. Ciclos de dependência emocional em que a vítima alterna entre o apego, sofrimento, perpetuando o estresse. Às vezes ela quer sumir, mas às vezes ela se apega por insegurança. Em sociedade ou nas dinâmicas sociais, por exemplo, famílias, amizades, redes sociais ou até vizinhança, dinâmicas sociais tóxicas como bullying, fofoca, exclusão, né? Aquele vizinho que não gosta de você, aquele vizinho que faz barulho, aquele vizinho que você se dispõe com ele e você não tem como não vê-lo, que você é proprietário, ele também é, ou ele faz bullying com você, ou seu filho sofre bullying na escola, ou você sofre bullying no trabalho, ou falam de você pelas costas, fofoca, né? Isso ativa o sistema de ameaça cerebral e leva à solidão crônica associada à inflamação sistêmica. Olha bem, a solidão crônica ela pode estar associada à inflamação sistêmica e maior risco de demência. A inflamação sistêmica é uma resposta do sistema imunológico a agressões como infecções, doenças crônicas ou traumas, e isso pode compreender a solidão sistemática do indivíduo por idade, por doença ou por qualquer outro motivo. Então, os indivíduos que padecem dessa sistemática solidão, eles podem desenvolver inflamação sistêmica. Também estresse de minorias, onde grupos marginalizados por raça, gênero ou orientação sexual sofrem estresse acumulado devido à discriminação. Importante mencionar que refugiados de guerras e de mudanças climáticas enfrentam desafios econômicos, sociais e saúde mental. Quais são os desafios para os refugiados, as pessoas que saem de um lugar e vão para o outro por um motivo qualquer, seja por guerra, seja por questão ambiental, seja por questão de pobreza? Econômicos. Eles sofrem no translado ou no lugar para onde vão. Perda de mão de obra e enfraquecimento da economia local nos países de origem. Então eles saem. Aumento de miséria e da fome entre os refugiados. E eles vão para outros lugares e tem uma sobrecarga. Sobrecarga dos sistemas de saúde, educação e infraestrutura nos países onde eles chegam. Tudo isso leva a estresse. Então, onde ele saiu, ele estava estressado. Em tempo de ser refugiado, a miséria o estressa, inclusive fisicamente. E a sobrecarga quando ele chega no outro país depauperado, né? Instabilidade econômica nos países receptores, que às vezes você chega lá, a coisa não é maravilhosa, mas é melhor de onde você estava. Aumento da criminalidade em decorrência de pobreza. Esses grupos são muito susceptíveis tanto a ter criminosos entre eles, como são expostos, né, à criminalidade. Sociais, né? Tensões sociais no país de destino, xenofobia, né, aversão estrangeira nos países receptores. A pessoa chega, não quer saber, ver as suas características, não quer saber da sua língua, não quer saber da sua fisionomia, não quer saber das suas características, não quer saber de nada de você. Manifestações individuais de intolerância e preconceito, isso ocorre pra caramba. Organizações de promoção de hostilidade com grupos de supremacistas, isso acontece muito em países do norte. E também problemas de saúde mental. Estresse pós-traumático que pode influir nos flashbacks, alterações no sono, sensação de angústia e sentimentos físicos. Desconfiança sobre serviços de saúde nos países de refúgio, inclusive alguma inadequação, algumas práticas de saúde, ou alguma prática de atendimento que o indivíduo não se adapta, ele não gosta, não é da cultura dele. Estranhamento com algumas terapias culturalmente diferenciadas, né? E na prática e na política também. Então, estresse é oriundo da política. Polarização, autoritarismo e fake news. Eu acho que o pior deles é o fake news. Ambientes tóxicos também geram estresse político crônico, com sintomas semelhantes ao transtorno de espectro. Eu esqueço aqui a sigla. Não gosto de sigla por causa disso. Pós-traumático, né? TEP, né?
transtorno de espectro pós-traumático em cenários de instabilidade, exaustão por indignação. Isso é o que mais tem. Inclusive, acontece um fato interessante. Às vezes você sabe que um grupo de pessoas que é seguidora de um pensamento político, uma coisa qualquer ligada à crença, uma coisa assim, eles estão assim, absolutamente equivocados, né? Você elege os fatos e consegue provar que eles estão equivocados. E você naturalmente se opõe à forma deles agirem e à forma deles conviverem com você. Eles se julgam certos e você se julga certo também. Vamos dizer assim, que aquele grupo seja realmente um grupo errado e você seja o grupo do certo que está vendo que eles estão errados. A indignação que você sente com as práticas deles é muito parecida com a indignação que eles sentem com relação ao que você está falando. Por quê? Porque a crença dele faz ele convicto, inclusive ele acha que sabe coisas que você não sabe e por isso é que ele fica indignado de você ser esse, entre aspas, ignorante. Embora os fatos apresentados a eles poderiam revelar que eles é que estão errados, mas eles não creem dessa forma. Então, como você sabe que você está certo e como ele pensa que ele está certo, quer dizer, são duas certezas, né? Não interessa que você está certo e que ele está errado. Ele não tem capacidade de perceber que ele está errado, então ele tem em si uma certeza. E você tem os fatos e sabe que está certo. Então, quando os grupos se degladiam, o que ocorre? A indignação. Isso é o que mais tem acontecido no país e no mundo. Exaustão por indignação, onde o excesso de notícias negativas, discussões inflamadas levam ao burnout emocional. Eu concordo muito com isso. Bom, agora nós vamos falar de tóxicos no trabalho. Assédio, chefias abusivas, competição doentia. Relações profissionais tóxicas são uma das maiores causas de estresse ocupacional, resultando em síndrome de burnout, caracterizada por exaustão, cinismo e redução de eficiência profissional. Presenteísmo, onde o funcionário está fisicamente no trabalho, mas mentalmente esgotado, então ele reduz a produtividade, quer dizer, ele praticamente está ali evadido, né? Então, olha bem, relações tóxicas em qualquer esfera, nós citamos aqui trabalho, relacionamentos, etc., em qualquer esfera ativam respostas de estresse que podem se tornar crônicas, prejudicando a saúde física e mental. Reconhecer esses padrões, estabelecer limites ou buscar ajuda profissional é essencial para romper ciclos de estresse prolongado. O problema é que às vezes nós não percebemos que estamos nessa roda viva, porque você tem estresse multifatorial, você tem muita coisa para te causar estresse. E você parece que o dia a dia é aquilo mesmo, né? Então a gente está fazendo esse programa aqui exatamente para nós pararmos e pensarmos o quanto de estresse tem no nosso dia a dia, nas nossas frustrações, nas nossas convivências, nas questões políticas, nas questões econômicas, nas questões do civilizacional, nos gáudios que tem aí entre as lideranças. É complicado, né? E a gente tem que estar sempre procurando terapias e coisas que venham a nos retirar esse excesso de estresse. Inclusive as questões financeiras, né? Hoje em dia é muito plumpo. A maioria das pessoas não tem uma estabilidade. E isso aí retira muito da sua calma. Você vê um apartamento que não tem água, um dinheiro no final do mês que não dá para você comprar comida e você fica ali dosando, ou então quando você tem que ficar deixando coisas de pendurada, pegando para pagar depois, ou um cheque especial que já está vencido e quando o seu salário chega, uma parte já vai cobrir o cheque especial. Essas coisas são muito estressantes, né? Então isso aí é complicado, né? As terapias não resolvem esse problema, isso são outro tipo de ações. Mas a gente quis chamar a atenção para isso aí. Então, relações tóxicas em qualquer esfera ativa resposta de estresse. Relações tóxicas de qualquer natureza, né? Tudo que nos afeta toxicamente seriam as doenças, as convivências, as políticas, a economia. Conclusão final. O estresse é um fenômeno multifatorial, influenciado pela genética, pela epigenética, pela desregulação hormonal, pelo ambiente, pela psicologia das massas, pela psicologia individual, pela cultura, pela economia, pelo ambiente e pela forma de viver.
Então, compreender como funciona tudo isso é essencial para a gente desenvolver estratégias, quando possível, de prevenção e, se for o caso, de tratamento. Tá bom? Bom, o podcast vídeo aqui ficou muito grande, né? Eu gostaria que ele tivesse ficado menor. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Ninguém gosta de estresse, mas você gostar da discussão desse tema, deixe para nós aí o seu like, deixa para nós o seu comentário, compartilhe esse vídeo e assine o nosso canal se você for novo por aqui, assine, aperta o sininho, né? Que aí você é informado quando a gente tiver vídeo novo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.